Mateus capítulo 17. Só o pastor achar agora. Mateus capítulo 17, versículo 1 em diante. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Olha aí o Elias. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. Aleluia. Há muito tempo eu queria compartilhar essa palavra com vocês. Há muito tempo eu queria escrever alguma coisa sobre o Monte da Transfiguração. Não é uma palavra fácil. Talvez você não tenha escutado muitas pregações sobre isso. É uma palavra difícil porque tem vários segredos. O Monte da Transfiguração, em que Jesus ele leva os discípulos, é um evento. É algo que você não vai ver em nenhum momento mais na Bíblia. É algo que Jesus só fez naquele momento e não fez para muitas pessoas. Eu já aprendo aqui que a glória de Deus não é para todos, mas é para aqueles que estão perto do Senhor Jesus. Aplaude com vontade. O momento a transfiguração de Jesus foi um momento milagroso. Foi um momento que Jesus transforma a sua aparência física humana, pele, carne, ossos. E ele realmente se mostra uma prévia do que realmente ele é, de quem realmente ele é. É um momento que Jesus mostrou que ele era Deus e que ele era homem ao mesmo tempo. Como assim, pastor? Eu não sei, mas eu sei que é assim. Eu não sei te explicar muito bem. Eu sei que ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Talvez isso seja difícil de entrar na nossa cabeça. Eu até te entendo. Mas eu sei que é assim. Esse evento está relatado no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos. São os 3 evangelhos que nós chamamos de sinóticos. Por que nós chamamos esses 3, Mateus, Marcos e Lucas, de evangelhos sinóticos? Porque são os evangelhos que são parecidos, similares. Quem entendeu, diga amém. Quem estava lá? Pedro, Tiago e João, sempre os 3, né? Porque eles eram os mais chegados a Jesus. Eles eram os amigos mais próximos de Jesus. Eram aqueles que estavam mais interessados em estar próximo de Jesus. Eu quero saber se tem alguém aqui que está interessado em ficar próximo de Jesus. Eu quero saber se tem homens e mulheres aqui que estão interessados em estar mais próximos de Jesus.
Eram os 3 que estavam lá. E eles viram o rosto de Jesus se transformando tão brilhante como o sol. Eles viram as roupas de Jesus ficarem tão brancas como a luz, parece que estava emitindo luz das roupas de Jesus. Eles viram o fulgor da glória de Jesus. Sabe por que a gente fala que Jesus é o Rei da Glória? Por causa deste versículo aqui, que Jesus se transfigurou e a glória dele apareceu mais forte do que a luz do sol. Jesus é o Rei da Glória. Jesus é o nosso Rei da Glória. Vamos começar a palavra agora. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Jesus chamou Pedro, Tiago e João para orar no monte. Lucas capítulo 9, versículo 28 fala que ele os levou com o propósito de orar. Se o senhor puder colocar, Lucas capítulo 9, versículo 28. Lá em Mateus não está relatando exatamente isso. Está dizendo que levou eles a um alto monte, um monte alto. Mas em Lucas 9, 28 está dizendo que Jesus levou os 3 para orar. Primeira coisa que eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Jesus está nos chamando para uma intimidade com Deus e com Ele. Jesus está nos chamando hoje, nessa terça-feira, corredor dos milagres, para termos uma intimidade com Deus e com Ele. Nós estamos orando, irmãos. Nós temos que orar. Nós temos que orar mais. Porque nós temos que orar mais. Presta atenção no 17 em Mateus. Volta em Mateus. E ele foi transfigurado diante deles. Em outro evangelho, se não me engano, de Marcos, está dizendo que no momento que eles estavam orando, ou é em Lucas mesmo, que estavam orando, Jesus começa a se transfigurar. Jesus começa a se transformar. Que a mesma palavra, esse transfigurar, é para transformação. Jesus começa a se transformar e mostrar quem realmente Ele é. Irmãos, todas as vezes que nós estamos com Jesus orando, nós começamos a nos transformar. Nós vamos nos transformar de glória em glória. Jesus mostra realmente quem Ele é para aqueles discípulos. E sabe, irmãos, tem uma frase que está batendo muito no meu coração, que eu tive que escrever. Essa frase está lá no meu papel, lá na minha mesa do trabalho hoje. Quando nós soubermos quem Ele é, nós vamos saber exatamente o que nós devemos fazer. Quando nós soubermos quem é Jesus de verdade, nós vamos saber exatamente o que nós devemos fazer como igreja do Senhor na terra. Quando você souber quem realmente Ele é, você vai saber o que você deve fazer para Ele. Lindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Pedro, ele negou Jesus realmente. Dizem que o orvalho Ele vacilou, como qualquer um de nós vacila. vento até os montes de Sião. Mas depois disso, ele nunca mais perdeu a fé. Irmãos, ele morreu de cabeça para baixo contra a traição. Uma cruz de cabeça para baixo. Mas ele não negou mais a fé em Cristo Jesus. Tiago morreu a fio de espada. Tiago morreu por causa do Evangelho de Cristo, sem negar a fé. João morreu velho, preso numa ilha
prisão chamada Patmos, mas ele não negou a fé até o final dos seus dias. Irmãos, quando soubermos quem ele é, nós não vamos negar a fé que nós temos nele. Quando soubermos quem ele é, a gente vai fazer todas as coisas que ele tem nos mandado até o final das nossas vidas. Aleluia! Que aplaudir, aplauda o Senhor. Em Mateus 17 diz que era um alto monte. É fácil subir numa montanha, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Não é fácil, mas Jesus levou os 3 lá para cima. Irmãos, essa igreja aqui eu estou te falando, e eu estou falando desde que eu cheguei aqui. Nós vamos alçar voos mais altos em nome de Jesus. Jesus vai nos levar para cima. Eu creio em 2025. Nós vamos subir com Ele, aleluia. Em tudo na nossa vida. Em tudo na nossa vida. Mas não é fácil. Não é fácil. Segunda coisa que eu quero que você entenda. Apareceram 2 homens lá com eles. Quem eram? Moisés e Elias. E sabe que eu acho que em Mateus eles estavam conversando, não sei se é Mateus ou se é Lucas, eles estavam conversando a respeito da missão que Jesus ia fazer. Léo, vê se é Lucas 9, vê se é Lucas 9. Está aí, 9, né? Passa mais uns versículos. 29. Ó. Enquanto ele orava, coloca lá, por favor, volta aí, 29. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto transfigurou, estava orando, foi transformado. 30. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, 31. Os quais apareceram igual e falavam da sua partida, olha só. Que ele estava para cumprir em Jerusalém. Olha para mim aqui. Apareceu aqueles 2 homens, Moisés e Elias, segundo o que Pedro, que um dos discípulos identificaram. E sabe o que eles estavam conversando? Sobre a missão de Cristo, morrer por nós e nos salvar. O que eu aprendo aqui, presta atenção, nada pode ficar acima da missão que Deus tem para você. Nada. Vamos imitar Jesus. Nada pode ficar acima da nossa missão de adorar, de pregar a palavra de Deus, de ir e pregar o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as pessoas a guardar tudo que Ele tem nos mandado. Nada pode ficar acima da missão. Nada. Nem o seu trabalho. Nada. Nem o seu marido, nem a sua esposa. Pastor, o senhor está falando para eu separar? Não, eu não estou falando isso. Eu só estou dizendo que a importância da missão está acima. Quem está entendendo, diga amém. As diaconisas, os diáconos aqui têm uma missão de cuidar da casa do Senhor e interceder por nós. Nada pode ficar acima da missão de vocês. Eu tenho uma missão aqui de direcionar esse povo. Eu tenho uma missão aqui de pregar o evangelho. Eu tenho uma missão aqui de expandir o reino. Ficou um pouco tenso, né, irmãos? Mas pode ficar intenso ainda. Em nome de Jesus. Moisés representava a lei. Moisés representava o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés representava a lei, a Torá, como chamam os judeus.
Elias representava os profetas. Podemos dizer que esses dois homens, eles representavam a lei e os profetas. Eles representavam o Antigo Testamento. Quem está entendendo, diga amém. Eles representavam o Antigo Testamento e Jesus estava no meio, simbolizando que nele se cumprem todas as coisas. O Velho Testamento está apontando para Jesus. Sempre. Todos os livros do Velho Testamento, todos os livros da Bíblia apontam para uma só pessoa: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tudo se cumpriu nele. Por que nós não guardamos o sábado, pastor? Porque o sábado se cumpriu em? Não, nós não. Se cumpriu em Jesus. Pastor, mas está escrito na Bíblia. Sim, está escrito. Por que nós não guardamos o sábado? Porque nós guardamos agora Jesus dentro de nós. E quando nós guardamos Jesus dentro de nós, nós temos que guardar todos os dias para o Senhor. Todos os nossos dias são para Ele. Você está entendendo? Mas é domingo, pastor, que a gente guarda, não. Domingo era o costume da igreja Senhor Deus, adorar, se reunir para adorar o Senhor, porque Jesus ressuscitou no domingo. Eles começaram a se reunir no domingo. Mas não é para a gente guardar o domingo, é para a gente guardar todos os dias, todo momento, porque nós estamos com Jesus dentro de nós. Amém? Os profetas são importantes. As profecias são importantes, mas eu não corro atrás de profetas, eu não corro atrás de profecias, porque a profecia principal já se cumpriu. Jesus nos salvou naquela cruz, já se cumpriu. Terceira coisa: no ambiente da presença de Jesus, dá vontade de ficar presente. Quando a gente está no ambiente que Jesus está, dá vontade de nem ir mais para casa. Eu não sei se você já sentiu isso. Tem um momento que eu já senti assim: poxa, o culto estava tão bom, eu chego em casa, o culto foi uma bênção. Dá vontade de ficar mais tempo lá com Jesus. A oração estava tão boa que eu não queria nem terminar. O projeto de vida estava tão bom que eu não queria nem terminar. Quem já sentiu isso aí? Quando Jesus está, é muito bom. Sabe o que Pedro diz? Quem tem uma Bíblia aí, diga amém. Mateus 17:4. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. Irmãos, quando eu estou aqui, passo meu cansaço. Quando eu estou aqui adorando o Senhor, cantando, passa dor de garganta. Quando eu estou aqui adorando, quando eu vejo os irmãos chegando para adorar o Senhor, quando eu vejo os irmãos se entregando na oração, na presença de Deus, passa tudo em mim. É bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui. Se você acha isso, diga para o seu irmão: é bom estarmos aqui. É bom estar, só se você gosta mesmo. É bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui juntos. E Pedro falou isso para Jesus. É bom estarmos aqui, sabe? Aí ele diz mais: se o Senhor quiser, eu vou fazer 3 tendas. Quantas tendas? Vou fazer 3 tendas.
Uma eu vou fazer para Moisés, a outra eu vou fazer para Elias, e a outra eu vou fazer para o Senhor. Mas tinha ele e tinha mais 2 discípulos, sim ou não? Pedro nem se importou com ele, sabe, irmãos? Quando a gente está na presença de Deus, a gente não se importa com a gente. Sabe, irmãos, quando eu estou aqui, eu não me importo. Eu não me importo comigo. Eu me importo é com Ele. É com o reino dele. É isso que eu me importo. Eu me importo com o reino dele. Porque é bom estarmos aqui. Porque é bom quando eu estou aqui, na presença dele. Pedro era judeu. Sabe o que ele estava dizendo? Preste atenção para mim. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: Senhor, Elias e Moisés são iguais ao Senhor. Ele estava dizendo: vocês 3 são iguais. Eu vou fazer 3 cabanas iguais, tendas iguais para vocês. Jesus é muito acima. Ele está muito acima da lei. Jesus está muito acima dos profetas. Jesus é o Criador do universo. Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele está muito acima de todos. Pedro estava confundido. Para ele, a lei, os profetas, o Velho Testamento era igual a Jesus. Não é. Não é. Jesus é muito maior do que tudo. Então, ouvindo isso, Deus ouviu isso. E Deus interrompe Pedro. E Deus fala assim no versículo 5: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me compraço. Aplauda com vontade, irmão. Aplauda com força. Isso aqui Deus já tinha falado lá quando Jesus se batizou. Jesus se batizou, os céus abriram e uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer em Jesus Cristo. Será que Deus tem prazer em nós? Será que Deus tem prazer no que nós estamos fazendo no dia a dia? Será que Deus tem prazer no que nós estamos falando durante o dia? Será que Deus tem prazer em nós, no que nós estamos fazendo? Será que Deus tem prazer naquilo que nós estamos vendo no celular? Será que Deus tem prazer naquilo que nós estamos, como nós estamos tratando as pessoas à nossa volta? Será que Deus tem prazer em você, quando você, da forma que você trata o seu pai, sua mãe, seus avós? Será que Deus tem prazer em nós, da forma que nós estamos tratando os nossos filhos? Será que Deus tem prazer em nós, da forma como nós estamos tratando os nossos pastores? Será que Deus tem prazer em nós, da forma como nós estamos nos tratando como irmãos? Deus tinha prazer em Jesus, tem prazer em Jesus. Isso tem que ficar como reflexão para a nossa vida, para a nossa mente. Amém, irmãos? E Deus diz, depois de uma vírgula, depois de uma pausa, Ele diz assim: a Ele ouve. A Ele, porque Jesus é Rei. Opa! A Ele ouvir, porque Jesus é isso. Jesus é o Rei da glória. Em outras palavras, Em outras palavras,
Deus estava dizendo para Pedro, Deus estava dizendo para os discípulos, Deus estava dizendo para a sua igreja: agora você vai ouvir somente a Jesus. Agora você vai ouvir o meu filho amado. Agora você que é o judeu que guarda a lei, você vai guardar a partir de agora, Pedro, Jesus Cristo. Pedro, você que é judeu, agora você não vai só ouvir os profetas, você vai ouvir o meu filho. Deus estava dizendo: ele não é igual a Jesus, ele é muito acima da lei dos profetas. Jesus está acima de tudo e de todos. Aleluia. Jesus está acima. Porque Jesus é. Aleluia. Jesus é o Rei da Glória. Sabe o que acontece? Eu estou encerrando, irmãos. Calma. Sabe o que acontece? Eles caem de temor quando eles ouvem. Eles. Tá demais, né? Eles caem de temor. Eles caem com o rosto no chão, de medo, quando eles ouvem a voz de Deus. Imagina ouvir a voz de Deus. Tem um trecho na Bíblia que diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas, o estrondo de muitas águas. Então eles caem de medo. Eu classifiquei esse medo aqui dos nossos irmãos. Eu classifiquei o medo, esse medo, que você vai ler nos 6, que você vai ler assim: vindos os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Esse medo aqui eu posso classificar de 3 formas. Primeira, reverência. Eles estavam fazendo uma reverência ao Senhor. Segundo, eles estavam com temor ao Senhor. Terceiro, eles estavam respeitando o Senhor. Quantas igrejas, pessoas já perderam o temor? Quantas pessoas que entram na igreja já perderam a reverência? É mascando chiclete. Pessoa, não estou falando novo convertido, eu estou falando de gente que já está na igreja há tempo. Gente que perde o temor. Gente que perde a reverência. Eu não posso perder o temor a Deus. Eu não posso perder a reverência ao Senhor. Eu não posso perder o medo do meu Senhor. É por isso que quando eu vou orar por alguém, eu sempre chamo o Aane. Às vezes eu insisto com a pastora, com a irmã Nájila. Vamos lá, que é melhor, entendeu? E aí não vai sozinho. O pastor foi sozinho na casa da irmã. A irmã nem marido tem, aí já enrola para o pastor, né? Aí eu chamo sempre 2, 3, e sempre eu gosto de chamar uma das irmãs para vir comigo. Sim ou não, irmãs? Você que não ia mandar. Já fugimos um pouco, vamos lá para a gente terminar. Aí eles caem de bruços, irmãos. Eles estão com medo, eles estão com reverência, eles estão com temor, eles estão respeitando o Senhor. Jesus vem até eles, Jesus se aproxima. E Jesus toca neles. E eles se levantam. E eles não veem mais nenhum dos 2 homens, somente Jesus Cristo. Depois eles descem do monte. Para concluir a minha palavra, irmãos,
Nós precisamos de um toque do Senhor. Um toque do Senhor pode mudar a nossa vida. Um toque do Senhor pode nos mostrar que Jesus é o Rei da Glória. Jesus pode tocar hoje, na tua vida hoje. Se você estiver respeitando o Senhor, se você estiver arrependido, se você estiver com temor ao Senhor, Ele pode tocar hoje e a sua vida nunca mais será a mesma. Quando entendermos que Jesus é, nunca mais vamos fazer as coisas da igreja como nós estamos vendo, vamos fazer melhor. Quando entendermos que Jesus é, não vamos mais faltar os cultos, não vamos mais dar desculpas. Quando nós entendemos que Jesus é, vamos levar a sério as coisas de Deus. Quando nós entendemos que Jesus é, nós vamos orar mais ao Senhor. Quando nós entendemos que Jesus é, e nós vamos ser transformados de glória em glória também, porque Jesus é. Fique em pé, em nome de Jesus, que Ele é o Rei da Glória. E venha à frente em nome de Jesus.